Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta do apóstolo João, segunda epístola de João. João, ele escreveu, além do Evangelho de João, ele escreveu 3 cartas, primeira, segunda e terceira carta, terceira epístola. Vamos ler nessa noite a segunda. Depois de Pedro. Antes de Judas. E Judas está antes de Apocalipse. Todos acharam? Segunda João. É um capítulo só que existe nessa carta. Está escrito: o presbítero, a senhora eleita e aos filhos, a quem eu amo, na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade, que permanece em nós, e conosco estará para sempre, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo o seu mandamento. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis neste amor. Versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim, é o enganador, é o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem, tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nessa noite te pedimos a graça e a Tua infinita misericórdia, Pai. Fala ao nosso coração, opera nessa noite, Pai, o Teu querer e o Teu agir. Abra um entendimento da Tua igreja, Pai. Usa a minha vida como canal. Pai amado, que o Senhor cresça demais nessa noite, Pai. E o Teu nome, Deus Santo, vai ser glorificado. Amém. E amém. Amada igreja, pode se assentar. Essa carta foi escrita pelo apóstolo João, o discípulo amado. João, ele é filho de um homem chamado Zebedeu. Ele tem um irmão chamado Tiago. Essa carta ela foi escrita aproximadamente 85 a 89 depois de Cristo. Este João, dizem os estudiosos, ser primo em primeiro grau de Jesus. Esse João, muitos dizem ser o filho de Salomé. Mas isto pouco importa, diante daquilo que nós temos na mão, que é uma carta escrita por esse apóstolo, por esse discípulo.
E por que João escreveu esta carta? João, ele escreve essa carta, e olha que a igreja é uma igreja nova, não é uma igreja de 2000 anos como é a nossa hoje. É uma igreja de apenas 80 a 90 anos de idade. Mas nesse tempo já existia uma praga, um problema seríssimo já no meio do povo de Deus. Algumas infiltrações estavam acontecendo e João, ele escreve essas cartas para denunciar heresias que já aconteciam naquele tempo. Vocês viram o irmão aqui ministrar alguma coisa em relação ao que ele ouviu em uma mensagem. Pura heresia, quando você torce aquilo que o Senhor realmente falou, e você torce para benefício próprio. Quer dizer, é um texto tirado da palavra de Deus, mas não se lê o contexto, né? Não se lê o contexto e aquilo acaba virando um pretexto como motivo. E aqui já acontecia naquele tempo, estava iniciando nesse período, um movimento. Movimento é algo perigoso. Tem que tomar muito cuidado com movimentos. Com movimentos. E já acontecia naquele tempo um movimento. Algo estava crescendo, muito próximo ao cristianismo. Algo parecido com o que se estabeleceu de fato 200 anos depois, que é o gnosticismo, né? Já começava a influenciar as pessoas que buscavam a verdade. Uma praga, irmãos. Uma heresia. Era um câncer no meio da igreja. Algo que vai entrando, algo que vai se infiltrando no meio do povo do Senhor, no meio do povo de Deus, trazendo novidades, trazendo movimentos novos, trazendo algo que vai inovar. Como diz alguns por aí, pastor, é algo que vai bombar na tua igreja, vai bombar na tua, na minha eu não quero que explode nada disso não. Isso funciona. O que funciona, querido, é a Bíblia Sagrada. Nada que vem do homem, nada que sai do intelecto dele, nada que sai da imaginação dele, funciona comparado àquilo que é a Bíblia Sagrada. Uma praga. A Igreja Católica, na virada do primeiro milênio, ela combatia heresias e não percebia que ela própria estava sendo herética. Ela matava por falta de conhecimento e se aprofundar na palavra do Senhor. Morreram muitos homens de Deus como hereges. Morreram muitos homens do Senhor como hereges. Foram anulados muitos servos fiéis do Senhor. A igreja baseada em heresias, em mecanismos, em fórmulas, em instrumentos. Ela foi mergulhando dentro desses mecanismos e daqui a pouco não dava mais para voltar atrás. E qualquer um que levantasse a Bíblia e dissesse, está errado, era tido como herege. E esse iria para fogueira. E o gnosticismo, ele vem da palavra gnosis, que quer dizer conhecimento. Nos 2 primeiros séculos, a igreja sofreu com esta praga, a igreja verdadeira. Ela sofreu demais com esse tipo de coisa que circulava no meio da igreja. E quando você estuda o seminário aqui no ministério, você vai conhecer na história da igreja, você vai conhecer em introdução bíblica, você vai conhecer em alguns módulos da teologia, o que é isso? E os gnósticos, eles diziam o seguinte, que o corpo humano, olha, é algo que está caminhando junto com o cristianismo. Aí começa a se colocar dentro da igreja ideias como essas. Por exemplo, o corpo é totalmente má.
mal. A matéria é má. Está errado eles? Não. Até aqui, vamos lá. Não está de todo certo, mas vamos caminhando aí. O problema é daqui para frente. Porque eles diziam, tudo que o homem faz não afeta a lei de Deus. Porque a natureza do homem já é ruim. E Deus sabe disso. Então a natureza sendo totalmente má, todo pecado que ele cometer, não tem peso diante do Senhor. Não tem peso nenhum. Isso não ofende a Deus. Em outras palavras, os gnósticos estavam querendo dizer o seguinte, pecado não ofende Deus. Quando o homem peca, ele não agride Deus. Deus não liga para o pecado. Porque o homem é pecador irremediável. Então, Deus já sabe que ele vai pecar. Deus já sabe que ele é pecador. Então, Deus considera, não, isso aí, passa batido, porque isso eu já sabia realmente, não tem problema. João diz, nós lemos o texto, todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. João diz que quando o homem peca, ele transgride a lei de Deus. Todo aquele que vive pecando, não viu a palavra, não recebeu a palavra. Imagine, querido, se isso vem à tona hoje para o meio da igreja. Isso é uma heresia. E aqui, nós lemos no livro, na palavra de Deus, e nós fomos garimpar a palavra do Senhor, nós descobrimos que esses movimentos, que essas novidades, elas foram entrando dentro da igreja. Isso era uma doença, era uma praga, era um problema sério, que já no tempo de João, no tempo de Paulo, houve uma preocupação do colégio apostólico em escrever cartas afrontando e combatendo essas heresias. Paulo, ele escreveu 3 cartas pastorais, escreveu 2 cartas para Timóteo, escreveu uma para Tito, denunciando esse tipo de movimento que já estava querendo entrar dentro da igreja. Existem as 3 cartas de João. Existe uma carta de Paulo a Colosso, aos Colossenses. Existe uma carta de Judas. 8 epístolas para combater essa praga, chamado heresias. E João agora ele vai escrever para a igreja e ele apresenta, eu achei interessante, que começa o texto no versículo 1 como o presbítero. O presbítero. E presbítero na Bíblia e presbítero na história da igreja significa ancião. Eu não sei se você tem aí, mas talvez algumas versões você vai ler ancião. Já começa como ancião. Na sua Bíblia está ancião ou está presbítero? Ancião e presbítero é a mesma coisa. Ou seja, maduro, experiente, pregando, ministrando, escrevendo. Amém? Só para a gente começar a entender. Então João, ele está numa fase da vida dele, ele está numa idade, ele já tem uma caminhada, uma caminhada cristã com o Senhor, que agora ele já se considera um ancião experiente e ele pode escrever. João, ele não se apresentou como apóstolo. João, ele desceu e se colocou como um servo de Deus experiente. Como se ele estivesse começando a carta assim: amados irmãos, preste atenção no que seu irmão, já experiente, já viu, já presenciou tudo. Presta atenção no que ele vai escrever. João escreve à igreja, e a igreja ele chama de a senhora. Senhora também é respeito, experiência. Ou seja, você não é uma menina, você não está começando agora. Igreja, você tem que ficar atenta. Existe uma diferença entre uma senhora e uma menina, sim ou não? Existe. Qual é a diferença? A diferença do tempo, a diferença da experiência. E o João, ele se refere à igreja como a senhora.
não mais para a igreja menina, mas para uma igreja madura. E lendo só esse trecho, antes de entrar no contexto da mensagem, eu acho interessante que o que nós devemos buscar hoje, para o nosso ministério, o que os líderes deveriam buscar hoje para os seus ministérios, para as suas igrejas, é uma maturidade espiritual. Porque se nós agirmos como uma igreja adolescente, se nós agirmos como uma igreja menina, se a gente agir como uma igreja ainda sem experiência nenhuma, no meio da igreja vai começar a chegar e entrar movimentos sedutores. Vai começar a entrar coisas, mecanismos, que de uma forma ou de outra vai trazer um grande mal para os ministérios. Por isso, o João, ele separa as coisas, fala, olha, senhora, ou igreja experiente, não caia nesse engodo, não caia nesse laço, porque vai aparecer gente aí com uma conversa muito sedutora. Amém? Então, pastor, nós devemos fazer o quê? Nós devemos buscar maturidade espiritual. Precisamos buscar uma igreja madura. Maturidade é tudo que nós precisamos na nossa vida espiritual, querido. Pastor, e como se faz uma igreja madura? Com gente madura. Eu glorifico a Deus por esse ministério, pelas vidas que foram chegando aqui. Pessoas que apanharam na vida, pessoas que sofreram, pessoas que tiveram decepções. Não que aqui seja o oásis, não que aqui acabou os problemas, mas pessoas que chegam aí cheias de esparadrapo da vida, remendados, machucados, tristes. Querido, que essa experiência que você teve não sei aonde, mas ela sirva para você crescer, para você amadurecer. E como é feita essa maturidade, pastor? Com presbíteros, com anciãos, com gente experiente. Para não deixar com que esse engodo envolva a igreja, envolva a proposta de Cristo. Amém? Nas passadas da boiada, quem regula a marcha dos bois são os mais velhos. Os mais novos quer correr. Os mais velhos segura. Não vai não, vamos devagar. Então o que é? É a experiência que regula a passada. É a experiência que põe o ritmo na coisa. É a experiência que o pastor precisa de muitos irmãos, tá? Para o aconselhamento, para ajudar numa reunião como nós tivemos ontem. É a experiência de muitos, são os exemplos, os testemunhos que muitas vezes a gente precisa para achar o ponto de equilíbrio ministerial. A marcha da igreja deve ser dosada pela força dos jovens, sim, mas também deve ser dosada pela passada dos mais experientes. Jacó um dia está voltando da casa do seu sogro, encontra com Esaú, e o Esaú diz, vem comigo, vamos comigo, vamos para minha terra, para minha casa, para minha fazenda. E o Jacó olha para ele e fala assim, não Esaú, pode ir, eu aqui vou, no pasto do gado e das crianças. O gado anda devagar, e as crianças andam mais devagar ainda. Costumo dizer aqui na igreja que é no pasto do gado, das crianças e dos velhinhos. Quem tem que ditar o ritmo do nosso povo não é os mais fortes, não é os que mais conhecem a palavra, não é aqueles que têm a oratória, não é aqueles que dominam, né, o discurso, o conhecimento. Em nome de Jesus, quem tem que ditar as passadas desse ministério é as crianças, é os mais velhos, é os velhinhos, são os experientes. Irmão, como eu me deleito, como eu fico feliz quando eu posso sentar e conversar com um ancião. Eu exploro ele. Ele tem que me contar coisas ali, né? E eu amo conversar com os mais antigos. Tem experiência. Sou honesto em dizer para vocês que na minha adolescência eu não conhecia Jesus. Mas Deus foi tão misericordioso comigo que eu anulei todas as minhas amizades que tinham a mesma idade que eu.
e eu entrei num clube, eu tinha 17 anos, fiz parte de um clube de pessoas da meia idade. Eu 17 anos lá no meio. E a gente brincava, jogava futebol, conversava, e eu me deliciava com as histórias daquele pessoal. Todo final de semana, ao invés de me reunir com a galera, eu me reunia com os anciãos. Eu aprendi muito ali. O conselho que meu pai talvez não deu, porque ele foi embora muito cedo de casa, deixou a gente pequeno, eu aprendi com eles. Então eu amo, né? Eu amo conversar com os mais experientes. Amém, querido? O povo sai do Egito. O povo sai do Egito e vai caminhar 40 anos pelo deserto. Como que foi essa caminhada? Será que ela foi ritmada pelos mais jovens? Não. Presta atenção na profundidade que o Senhor quer falar nessa noite. Ela foi dosada, ela foi medida pela passada, com certeza, dos doentes, dos mais velhos, das crianças, do fraco, dos oprimidos, daqueles que já não tinham mais força. Porque se é o contrário, querida, o povo ia embora e esses iam ficar para trás. E não era isso que o Senhor queria. Amém? Que o nosso ministério venha a ser um ministério maduro. O tempo tem nos levado a uma fase de maturidade. Eu oro a Deus que os nossos irmãos tenham esse desejo que João, né? Tenham esse desejo de ancião. Tenha esse desejo da experiência, da maturidade, do presbítero João aqui que ele se apresenta. Gente que pensa antes de falar. Gente que tem a humildade, cuidado para expor suas ideias. Pessoas que não agridem as outras pessoas com palavras. Isso é a experiência que vai nos adestrando. É o tempo, né? Irmãos que oram pelo crescimento espiritual. Gente simples, mas de fé. Pessoas amorosas, pessoas trabalhadoras, pessoas que se esforçam pelo Evangelho. Isso é o quê? Amadurecimento, maturidade. Nós temos que parar de ficar batendo pezinho, de biquinho, por pouca coisa, por besteira. Nós temos que gastar mais tempo falando de coisas que edificam. Nós temos que gastar mais tempo na oração. Nós temos que amadurecer. Temos que crescer espiritualmente. Temos que parar com esse oba-oba, com esse show, com esse fogos de artifício, esse negócio. Eu quero que Deus levante nessa igreja pessoas com perfil do presbítero João, de ancião, de maturidade. A igreja, para vocês verem, a igreja ela começa naquele movimento maravilhoso, aquela coisa, 120 pessoas. Quantas pessoas não receberam o Espírito Santo aquele dia no cenáculo? Quantas pessoas já não tinham visto o Senhor ascender aos céus naquele dia? Mas só lá no capítulo 11 de Atos, esse povo pela primeira vez vai ser chamado de cristão. Não é assim. Começou a igreja hoje. Já tem um retrato. Já tem uma identidade. Não, é caminhada, é testemunho, é representando o Senhor aqui, é falando do seu amor. Não, mas está muito alinhada essa mensagem com aquilo que Cristo pregava. Eles são cristãos. Só no capítulo 11 de Atos vai aparecer a palavra cristão. Cristão, repete comigo, cristão é parecido com Cristo. Até hoje, esse povo que não arredou o pé da palavra é chamado um povo cristão. Amém? Amados, toma cuidado. Presta atenção. Você é cristão. E cristão é parecido com Cristo. Voltando às heresias. A preocupação de João aqui no versículo. Nós estamos no capítulo. Nós estamos em 2ª carta de João. Vai falar aqui do capítulo, no versículo 7. Heresias, vai entrar no meio da igreja, uns negócios meio estranhos, mas fica atento, cuidado. 2 milênios depois, 2000 anos depois, e nós temos que continuar perseverando,
Até o dia que o Senhor voltar, nós temos que perseverar e continuar, porque as heresias ainda continuam batendo aí na porta. Honestamente, me dá medo hoje ligar a televisão num programa evangélico. Me dá medo. Me dá medo. Eu fico preocupado. Quantas pessoas já declararam para mim: pastor, eu queria convidar alguém para conhecer a minha igreja lá, mas eu não tive coragem, porque eu não sabia naquela noite o que ia sair do púlpito. Quantas vezes nós já não ouvimos isso? Alguém me enviou um e-mail essa semana, dizendo, contando a tristeza, né? Falou: pastor, eu estou sendo ameaçada se eu sair do ministério. Me tornei refém de homens e não de Cristo. Me disseram que se eu sair, vai acontecer isso. Cristão é parecido com Cristo. Se não estão pregando o cristianismo aí fora, em nome de Jesus, cai fora. Porque se você não for parecido com Cristo, não andar nas pegadas de Cristo, você não é cristão. Os gnósticos aqui no primeiro século, eles queriam incutir na cabeça das pessoas que Deus é amor, misericórdia e graça. E que se você pecasse não teria problema nenhum. Você já nasceu na natureza pecadora, pecaminosa, e pecar para Deus é normal. E eu fico preocupado hoje, quando eu vejo o Evangelho do Senhor seguindo a mesma linha, pecado sendo banalizado. Jesus, a mensagem do Evangelho, querido, a mensagem do Evangelho é uma mensagem muito mais dura que a mensagem da lei de Moisés. Ele é graça, ele é misericórdia. Mas Jesus dizia sobre o pecado, ele falava sobre a sua doutrina que era mais dura que a lei do Velho Testamento. O Senhor dizia: olha, se alguém pensar e insistir nesse pensamento, é pecador declarado. Se alguém cobiçar, apenas cobiçar, não tocou, não conversou, mas apenas pensou, e insistiu naquele pensamento em relação a uma outra pessoa, já cometeu adultério. O Senhor Jesus, ele falava algo que o Velho Testamento não fala. Se a sua mão te fizer pecar, corta. Se o teu olho fizer você pecar, arranca, lança longe de si. Ele dizia o seguinte: entrar no céu faltando algum membro, não tem problema nenhum. O problema é não entrar no céu. Aí dói. Entrar no céu, pelas portas celestiais, pela porta da frente, faltando um braço, uma perna, um olho, um nariz, uma orelha, sei lá o que é, não tem problema nenhum. Lá você vai receber um corpo glorificado. O problema é não entrar no céu. O problema é não entrar no céu. Quem já foi aqui barrado em algum lugar? Pode levantar a mão. Já foi barrado? Gente, ser barrado é ruim, é chato. Uma vez eu fui num evento, e eu cheguei lá de calça jeans e camiseta, e eu fui e estava me achando. Chegou lá e falou assim: querido, aqui é só no social. E eu tive que ir embora. Ser barrado na festa, porque falta um convite, paciência. Ser barrado no aeroporto porque você esqueceu o passaporte, paciência. Ser barrado na cerimônia porque você não está vestido nos trajes de gala, paciência. Ser barrado porque as pessoas não te conhecem, você é bicão, você é bicão. É bicão que fala? É, coisa feia. O que você faz? Você simplesmente volta para casa, sim ou não? Você foi barrado. Mas ser barrado porque o seu nome não está escrito no livro da vida é coisa séria. Ser barrado porque você não ouviu as recomendações do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo,
Isso é coisa séria. Ser barrado porque você torceu a verdade em benefício próprio, isso é coisa séria. Ser barrado porque você fez uso da boa fé dos irmãos para os seus próprios deleites, é coisa séria. Pastores que serão barrados no céu porque mentiu no púlpito, é coisa séria. Pastores que serão barrados no céu porque inventou profetadas, é coisa séria. Homens que se dizem homens de Deus, que serão barrados no céu porque inventaram curas, é coisa séria. E a Bíblia diz que esses terão um problema muito sério, porque são esses que não entram e não deixam os demais entrar. E tem uma palavra para a igreja. Tem uma palavra para quem está ouvindo essa mensagem no CD, na rádio. Se você brinca com a palavra de Deus, se você torce a palavra do Senhor, e se você acha que o Senhor não está te observando, e se você acha que você nunca vai ser barrado pelo Senhor, em nome de Jesus, pare. Pare, porque se o Senhor colocou essa palavra no meu coração, porque o Senhor está indignado com que o Evangelho se tornou. Esse Evangelho rasteiro, esse Evangelho fraco, esse Evangelho sem força, que estão pregando por aí. Foi nivelado por baixo. E o Evangelho é coisa séria. O Evangelho nos leva para o céu. O Evangelho nos faz e nos coloca na presença de Deus num dia. O Evangelho já sofreu demais, querido, em função de mentiras, heresias, que fizeram o povo de Deus se tornar refém. Quem faz isso, a palavra do Senhor diz que ele se torna inimigo de Deus. E não tem, meu amado, não tem pastor, não tem bispo, não tem apóstolo, não tem argumento nenhum que vai fazer o Senhor Deus mudar a sua palavra. E se ele diz que vai ser barrado, vai ser barrado, porque a palavra assim diz. Vai sofrer as consequências dos pecados. Não vamos, querido. O João aqui, ele está preocupado. Ele fala, olha, por favor, se alguém não traz a sã doutrina, faz um favor, não receba esses camaradas em casa. Queriam enfiar na cabeça do povo de Deus uma mensagem, queriam colocar de todo jeito, goela abaixo, uma proposta sem fundamento. E o João, ele diz aqui, olha, se alguém traz algo dessa natureza, se vem ter convosco, não recebais eles em casa, nem dê boas-vindas. Nós não podemos, querido, nos ajuntar com quem não tem a sã doutrina, nem recebê-lo. Desde quando você é surpreendido aí que a tua companhia toca domingo, 7 horas da manhã, né? É a palavra de Deus? Não. É a sã doutrina sendo tripudiada. São verdades que foram torcidas. É mentira. Não recebe, não. Muitas vezes nós gastamos tempo na frente de uma televisão, não é sã doutrina, desliga. Muitas vezes nós gastamos tempo na frente de um computador, não é sã doutrina, desliga. Muitas vezes está dentro de um templo, ser ali um espectador de algo e não é a sã doutrina. Valmir, não tenha vergonha de dizer não e de fazer, se for o caso, pega a tua Bíblia e cai fora. João era apóstolo, mas ele aqui, ele se coloca numa condição aqui de ancião, para que as pessoas acreditem na experiência dele, no relacionamento que ele tinha com o Senhor. E ele aqui está chamando a igreja experiente, presta atenção. Uma igreja de 80 anos, ele está dizendo que é uma igreja experiente, chama ela de Senhor. O que nós diremos de uma igreja de 2000 anos então, já era para que nós estivéssemos muito acima, muito mais experiente. Já éramos para nós termos aprendido alguma coisa, querido. Mas nós vemos os mesmos erros, os mesmos problemas de uma história toda. Eu tenho medo.
pastor Djalma. E aqui nós temos jovens. Eu tenho medo da modernidade evangélica. Eu tenho medo. Tenho medo. Eu tenho medo do que estão colocando, do que está aparecendo. Eu tenho medo daquilo que eu estou vendo o povo de Deus aplaudir. Eu tenho medo. Alguém aqui já ouviu falar no batismo no tobogã? Batismo no toboágua? Já, né? Filha. Tá de bata, pastor? Não, tá de biquíni, de sunga. E desce com as mãos glorificando a Deus e dizendo, e bum lá embaixo. Olha para mim. Como você quer que eu encare uma situação dessa? Sendo que um dia eu vou ter que prestar contas diante de Deus. E o Senhor vai olhar para mim e vai olhar para esse monte de pastores que tem por aí permitindo esse tipo de coisa e vai dizer, cadê teu rebanho? Cadê teu povo que eu coloquei na tua mão? Você sabe o que é, Deus? É que a coisa foi entrando devagarzinho e foi uma sutileza. Você sabe, né? O diabo é sujo. Tem uns infelizes, uns miseráveis ainda que usa isso. O diabo é sujo. Novidade para você? Novidade. Roda de capoeira no altar. Eu vi isso em Campinas. E o apóstolo que estava ministrando, rapaz, foi fazer uma apresentação, no que ele levantou o pé, foi bem no peito do apóstolo, o apóstolo caiu. Ele só queria mostrar. Devemos buscar, amados, a igreja que não se corrompe, a igreja que não se vende. Uma igreja que não seja palco para artistas, vendedores de CDs. E eu bloqueei mesmo. Cidadão, quero ir na tua igreja, pastor. Quero ir lá, pregar a palavra, vender CD e DVD. Eu falei, na minha não. Você é chato, sou. Intolerante, sou. Eu não quero envergonhar o nome de Cristo. Eu quero continuar sendo cristão. Você consegue perceber o gnóstico da atualidade, querido? Você consegue perceber essas sutilezas entrando devagarzinho? Movimento, modernidade, os ventos da atualidade. E desgraçadamente estamos aceitando tudo isso. Água do Jordão, no vidrinho, que essa água cura, que essa água liberta, que essa água batiza, que essa água... É igual aquele remédio que vende lá que... Esses dias eu vi um programa evangélico e estava falando de um remédio. Que o remédio cura câncer, diabetes, AIDS, que o remédio cura artrite, dor, cansaço, não sei o que lá. Eu falei, é Jesus Cristo. Água do Jordão. E agora colocaram a água do Jordão num galãozinho, custa $50. Porque diz que buscar essa água, ela tem que ser consagrada lá no monte. E sobe os presbíteros e o apóstolo, um apóstolo desse tamanho, sobe com aqueles galões de água de 20 litros, entendeu? No monte, e lá faz aquela oração forte, né? E ali depois pega aquele galão que custou R$6, divide em galõezinhos e vende por 50. E o povo compra. Divino contou essa história para mim. A Bíblia diz, é outro evangelho, querido. Me desculpe, é outro evangelho. É outro evangelho que está sendo pregado. Você sabia que tem uma tabela de preço para se levar uma palavra nos púlpitos das igrejas? Você sabia que tem uma tabela de preço aí para se cantar no altar do ministério? Para se cantar para Deus. Para louvar a Deus. Cobra-se uma fortuna.
Pastor, que tamanho que é a igreja? É a primeira pergunta. Pastor, qual é o tamanho da tua igreja? Se ela for pequena é tanto, se ela for maior é tanto, se ela for grande é tanto. A Bíblia diz que na noite da ceia, que depois que eles cearam, eles cantaram um hino. Imagina Jesus Cristo cantando um hino. Pergunto, quanto venderam de CD nessa história? Nada, era para Deus. Pastor, você é intolerante. Graças a Deus. Ao invés de colocar no vidro do meu carro, evangélico, graças a Deus, eu vou colocar um bem grande, intolerante, graças a Deus. Pastor, pode isso, pode aquilo, eu já estou cansado de ouvir isso. Alguém chega e pergunta se tem problema usar uma fitinha no braço da campanha. Amado, tem. Alguém chega para mim e pergunta se tem problema cantar hip hop no altar. Tem. Rap, tem. Alguém chega e pergunta se tem problema batizar no toboágua. Tem. Claro que tem. Alguém chega para mim e pergunta se passar o cartão de crédito na hora do oferta e o presbítero, isso é verdade. O presbítero vai passando fileira por fileira. Quem não tem o dinheiro para colocar na salva, pode passar o cartão. Isso pode, pastor? Tem problema, pastor? Claro que tem. Oferta se consagra no altar. Aí eu coloco a maquininha aqui do Cielo, ou então do Visa, do Master, e oro por ela. Misericórdia. Povo sem noção. Isso é gnosticismo. Isso é um conhecimento medíocre, profano, herético. Alguém chega e pergunta se tem problema. Isso me deixa preocupado. Eu participava, fazia programa numa rádio. Programa da igreja, quantos minutos é? Uma mensagem, média, Toninho. 45, 50 minutos. Terminava o programa, telefone tocava. É da rádio? É. Quem está falando? Pastor Djalma. O senhor pode me dar uma palavra revelada? Falou, ô miserável, você acabou de ouvir uma mensagem de 50 minutos, ainda quer uma palavra revelada? Tem como? Alguém chega e pergunta. Se tem problema a ordenação de um bispo gay? Tem. Claro que tem. Alguém chega e pergunta se sair no bloco gospel. Bloco gospel agora no carnaval tem problema? Tem, feliz. Vai se converter. Vai buscar Jesus. Isso não é cristianismo. Isso é mundanismo. A igreja perdeu seu foco. A igreja, ao invés de ir lá fora e trazer e ganhar o mundo para Jesus, o mundo está ganhando a igreja do Senhor Jesus para o inferno. E nós estamos aplaudindo. E palmas para o pregador A, e palmas para o pregador B, e palmas para o cantor. Amados, nós precisamos de uma igreja madura, experiente. Nós não podemos aceitar esse tipo de modernidade. Sabe qual é a modernidade que a gente pode aceitar? Antes era banco de madeira, hoje é uma poltrona. Antes não tinha um ventilador, agora tem um ventilador, daqui a pouco tem um ar-condicionado. Antes não tinha uma guitarra, não tinha um teclado, não tinha uma bateria, hoje tem. Mas isso não fere o princípio da palavra de Deus. Isso não fere. O que sai daqui, que é o que fere, se for torcida, se for modificada. Quando eu disse, no primeiro culto, dia 17 de junho de 2006, neste ministério, que eu não desejava ver o crescimento dessa igreja, foi exatamente
o que eu estava querendo dizer? Que eu tinha medo desta modernidade. Não queria. Tenho medo da modernidade. Porque muitas vezes, querido, você está à frente do ministério, mas parece que você está pregando no deserto. Parece que você está indo na contramão de tudo. E o que a gente precisa é de uma igreja interagindo com a liderança com o mesmo propósito, ser parecido com Cristo. Uma igreja madura. Nós não podemos aplaudir hoje qualquer coisa. Nós não podemos hoje aplaudir sem primeiro analisar aquilo que nós estamos aplaudindo. Como diz lá no 2 Reis, tem morte na panela e nós estamos aplaudindo. Tem morte na panela e nós estamos aplaudindo. Lembre-se da igreja de Bereia, confira, vai atrás, busque saber. Versículo 9, a Bíblia diz que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela permanece, não tem Deus. Os exemplos que eu citei para o irmão, para a igreja, ultrapassa a doutrina de Cristo? Tem pessoas que ultrapassam a doutrina de Cristo. E ultrapassar aqui não é passar adiante, querido. Ultrapassar aqui significa romper. Romper com a doutrina de Cristo. Tem uma palavra para esses. A conta vai chegar. Um dia o Senhor vai fechar essa conta. E a conta vai chegar. Os gnósticos diziam que Jesus veio em espírito e não em carne. Jesus veio só em espírito, querido? Jesus veio em carne. Eles diziam que Jesus se tornou carne lá no batismo. Mas até aí ele veio só em espírito. Eles diziam, muito atento, fica muito esperto, ligado no que os gnósticos diziam. Eles diziam que adultério era apenas quando a relação era entre um crente e um não crente. Ah, irmão, você cometeu adultério. A moça não é crente, então é adultério. Por quê? Entre crente com crente era amor. Aí pode. Quem prega tal coisa, meu querido, cai fora. Não os receba em casa. Por que o pastor entrou nesse detalhe dos gnósticos e essa questão do adultério? Porque alguém me confidenciou algum tempo atrás que um líder de um ministério a convidou para um tipo de relacionamento desse. E disse para ela, para a moça, falou, querida, nós somos santos. Eu sou santo, você é santa, que mal tem nisso? E ela caiu fora. E ela caiu fora. Falou assim, eu nunca vi um santo no inferno, então eu não quero arriscar. Se eu falar para você que a probabilidade de acontecimentos dessa natureza é grande e é maior do que você pensa, querido. Isso está acontecendo com uma incidência muito grande. Dentro do que, pastor? Dentro do povo de Deus. Pastor, é louco pregar isso. Filho, alguém tem que pregar. Alguém tem que trazer esse alerta. Alguém tem que tocar a trombeta. Dizer que santo com santo não é pecado? Satanás era Lúcifer. Satanás era Lúcifer. Ele foi arremessado porque só pensou. Imagine, querido, o que não vai acontecer se você agir. Um povo maduro faz toda a diferença. Não escandaliza o evangelho. É esses com que Deus espera para fazer a obra. Quem entendeu, diga amém. Uma senhora igreja é uma igreja madura. Não torce a palavra, nem os ensinos do Senhor. E destas Deus se agrada. Amém? A igreja, nosso ministério, está alertando. Todos os cultos está sendo entregue
a palavra do Senhor. A trombeta está sendo tocada. Amém, amados? Quem tem ouvidos, ouça, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.